Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Robson Gomes, eu sou médico residente de psiquiatria e você vai assistir a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Esse canal foi feito para você que gosta de psiquiatria, que se interessa por saúde mental, seja você um médico, estudante de medicina, um médico residente, um estudante ou profissional de outras áreas da saúde, ou mesmo um curioso que se interessa por saúde mental e quer aprender um pouco mais sobre essa área tão fascinante que é a psiquiatria. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão, à nossa análise do guideline, da diretriz da CAMAT para o manejo e tratamento do transtorno depressivo maior. Essa diretriz foi publicada em 2023, portanto é muito recente, é uma diretriz muito confiável e na qual muitos profissionais de saúde, muitos psiquiatras, muitos profissionais que trabalham com saúde mental utilizam essas diretrizes para manejar os pacientes. Então, a gente viu que essa diretriz da CAMAT é dividida em questões, vai da questão 1 à questão 8. No episódio anterior, a gente discutiu as duas primeiras questões e fez uma abordagem introdutória sobre o tema. Hoje nós vamos analisar as questões 3, 4 e 5. E num terceiro vídeo, vamos analisar as questões 6, 7 e 8. A gente preferiu dividir porque realmente é uma diretriz extensa e a gente gostaria de ficar realmente analisando item por item desse importante protocolo, dessa importante diretriz. Questão 3. A diretriz faz a seguinte pergunta: como são selecionados os tratamentos? E logo em seguida, como é selecionado o tratamento inicial? Então, a CAMAT inicia esse item avaliando que é muito importante a gente primeiro estratificar o quadro depressivo, se é um quadro depressivo leve, moderado, grave, se tem sintomas psicóticos, se tem ideação ou planejamento suicida, e o tratamento vai se basear na gravidade e em alguns outros fatores, como idade, comorbidades, e além de uso de medicações, interações medicamentosas, acesso a determinados tipos de tratamento ou não. Então, realmente a gente precisa fazer uma avaliação completa para levar em consideração o início do tratamento de um paciente com quadro depressivo. Mas vamos lá. A gente tem aqui uma tabela, que é a tabela 3.1, em que a gente tem um resumo das linhas de tratamento para cada quadro depressivo conforme a gravidade. Por exemplo, os episódios depressivos leves, com baixo risco de segurança, ou seja, pacientes que têm sintomas leves, que têm pouca repercussão na qualidade de vida, que não têm ideação suicida, não têm sintomas psicóticos, esses pacientes se beneficiariam inicialmente de psicoterapia e farmacoterapia. Porém, a CAMAT adota a psicoterapia como a primeira opção, porque é um tratamento que, obviamente, tem menos riscos associados ao uso, por exemplo, das medicações. Então, em quadros depressivos leves, é preferível o uso isolado de psicoterapia, associado, por exemplo, à prática de exercícios físicos, que também se mostrou eficaz como primeira linha para o tratamento do episódio depressivo leve. Obviamente, nem todos os pacientes têm acesso à psicoterapia e, nesses casos, recomenda-se utilizar a farmacoterapia isolada. Mas, para casos leves, a psicoterapia isolada mostrou-se eficaz para o manejo do quadro depressivo. Em quadros depressivos, moderados, com risco de segurança baixo a moderado, certo? Então já é um paciente que tem uma limitação funcional mais importante, entretanto não tem ideações suicidas graves, não tem sintomas psicóticos, então é um paciente que não é leve, mas também não tem ali aquele perfil de gravidade maior. O tratamento inicial ideal seria a associação de farmacoterapia com psicoterapia. A farmacoterapia ela é especialmente eficaz, principalmente em alguns tipos de sintomas, por exemplo, melhorar o humor deprimido, sentimentos de culpa, pensamentos suicidas, sintomas ansiosos, sintomas somáticos, principalmente no quadro agudo. Ao passo que a psicoterapia ela se mostrou mais eficaz em manter a remissão em mais longo prazo, 6 a 12 meses. Nos casos graves, com risco maior para a segurança do paciente, em que existe um comprometimento funcional muito maior, em que existe um risco suicida elevado, ou o paciente tem sintomas psicóticos associados, o ideal é que a farmacoterapia associada com a psicoterapia seja o tratamento de primeira escolha. Nos casos graves com sintomas psicóticos, recomenda-se a utilização de um antidepressivo associado
uma medicação antipsicótica, principalmente os antipsicóticos atípicos ou antipsicóticos de segunda geração. Então, próxima questão. Questão 3, item B. Quando a farmacoterapia e a psicoterapia devem ser combinadas? Então, faz a seguinte consideração. Combinar psicoterapia com farmacoterapia é mais eficaz do que usar apenas um dos tratamentos para o quadro agudo, especialmente em pacientes mais graves, e isso está associado a menor risco de recorrência. Então, sempre que possível, combinar farmacoterapia com psicoterapia. A TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, incluindo a terapia baseada em mindfulness, iniciada após o tratamento antidepressivo, tem as evidências mais robustas. Então, e lembrando que a psicoterapia pode tratar sintomas residuais que permanecem após o uso de farmacoterapia. O tratamento sequencial planejado, ou seja, quando você adiciona a psicoterapia após a resposta inicial à farmacoterapia, é útil para formas graves e recorrentes de depressão, onde o risco de recaída é maior. Então, quanto mais grave o quadro, maior o benefício dessa associação de farmacoterapia com psicoterapia. E aí o item C, ele foca no seguinte: como é selecionado um tratamento psicológico? Então, a psicoterapia, ela precisa ser acessível. Infelizmente, nos serviços públicos de saúde, em países mais pobres, o acesso à terapia psicológica é mais difícil. E as evidências mais fortes, elas estão associadas à terapia cognitivo-comportamental, à terapia interpessoal e à ativação comportamental. São realmente esses 3 tipos, que é a TCC, e aí o Camacho acrescenta. A TCC também pode reduzir pela metade as tentativas de suicídio em pessoas com tentativas prévias nos últimos 6 meses. Então, existem evidências robustas que mostram que pacientes que nos últimos 6 meses tentaram suicídio ou apresentaram ideação suicida forte, a TCC reduz pela metade ou mais, dependendo do estudo, o risco de tentativa de suicídio. Então, isso mostra a importância da psicoterapia no manejo dos pacientes com quadro depressivo, principalmente nos pacientes mais graves. O item D. Quantas sessões de tratamento psicológico são necessárias? Isso é muito legal. Por quê? Porque aqui, pela primeira vez, a gente consegue ter estudos robustos que falam em quantidades exatas de quantidade de sessões de terapias e qual a frequência dessas sessões e como isso está associado à eficácia no tratamento. Então, é importante primeiro entender que a maior parte das melhorias associadas à psicoterapia ocorrem nas primeiras sessões. Então, se o paciente responde bem às primeiras sessões de psicoterapia, é provável que será um tratamento eficaz. Mas se as primeiras sessões elas não são suficientes para trazer uma melhora sintomática adequada, dificilmente aquela abordagem vai ser eficaz para o paciente, porque a maioria da melhora na psicoterapia ela vem nas primeiras sessões. E aí, para o tratamento agudo, a dose ideal, que se chegou a esse número, é de 12 a 16 sessões, certo? Então, existe uma dose ideal de sessões de terapia para os pacientes com quadro depressivo. E o ideal é que essas sessões sejam pelo menos uma vez por semana. Alguns estudos mostram que sessões 2 vezes na semana têm um resultado melhor, estão associados a uma melhora mais rápida e mais efetiva do que sessões semanais. E que pacientes que fazem psicoterapia com intervalo superior a uma semana, ou seja, cada 15 dias, cada 10 dias, por exemplo, 1 ou 2 vezes por mês, são considerados praticamente ineficazes para a manutenção do tratamento da psicoterapia. E aí, no item E, o Camacho traz a seguinte pergunta, que aí é quando a gente começa pela primeira vez a falar mais especificamente do tratamento farmacológico. Como é selecionado um tratamento farmacológico? Obviamente, a gente vai levar em consideração a eficácia, o acesso, efeitos colaterais, a preferência do paciente. Existem atualmente, na literatura médica, 31 antidepressivos disponíveis e desses 31 antidepressivos, 17 são considerados de primeira linha para o tratamento da depressão. Quando a gente diz que um antidepressivo é de primeira linha, a gente não está dizendo que
ele somente é o mais eficaz. A gente está dizendo que a combinação de eficácia com tolerância é adequada para o tratamento dos pacientes. Existem tratamentos de segunda linha tão eficazes quanto alguns tratamentos de primeira linha. Entretanto, eles carregam consigo efeitos colaterais, baixa adesão ao tratamento, também relacionado aos efeitos colaterais, que inviabilizam considerar essas drogas, essas medicações como de primeira linha e são rebaixadas à segunda linha. Um exemplo clássico, por exemplo, são os antidepressivos tricíclicos, que têm praticamente a mesma eficácia, às vezes superior a alguns antidepressivos de primeira linha, mas que foram rebaixados a tratamentos de segunda linha porque carregam consigo um risco maior de efeitos colaterais e associado a alguns eventos indesejáveis. A Camath também fala muito da importância de psicoeducação quando se vai iniciar um tratamento antidepressivo. Por quê? Porque é importante explicar ao paciente que o início daquela medicação ela está associado, na maioria das vezes, a alguns efeitos colaterais, que nas primeiras semanas de tratamento, especialmente nas 2 primeiras semanas, o objetivo não é melhorar os sintomas depressivos. A melhora dos sintomas depressivos ela ocorre depois de 2 semanas, normalmente depois de 3 a 4 semanas, e que nas primeiras semanas a maioria dos efeitos colaterais vão ser mais intensos, mas que com o passar dos dias a tendência é que exista uma diminuição desses efeitos colaterais e o paciente passe a tolerar melhor. Se você não explicar isso ao paciente, é possível que muitas vezes os pacientes abandonem o tratamento porque não tiveram uma devida orientação. De forma geral, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina estão associados a efeitos gastrointestinais e efeitos sexuais, diminuição da libido, enquanto que os antidepressivos tricíclicos estão associados a efeitos anticolinérgicos, boca seca, constipação. E 3 medicações são tidas como medicações mais seguras. Então, portanto, seriam medicações que têm o melhor nível de evidência em termos de eficácia e segurança. Mas elas não estão isoladas nas medicações de primeira linha. Por quê? Porque essa superioridade ela é discreta. E quando você leva em consideração o custo-benefício, as outras medicações também são comparáveis a ela, as outras medicações de primeira linha. Mas quais são? Principalmente a agomelatina, estalopram e vortiox se mostraram medicações com menos efeitos colaterais e com realmente uma boa eficácia. A idade do paciente também é importante ser levada em consideração quando se vai escolher os antidepressivos. Por quê? Porque sabe-se que idosos tendem a responder menos aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, responder melhor aos duais, que é os inibidores seletivos, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, por exemplo, a duloxetina. E pacientes mais jovens, abaixo de 25 anos, o ideal é que a gente pudesse usar uma medicação que, uma vez que descontinuada, não tivesse tantos efeitos colaterais, tem uma melhor tolerância nos jovens, principalmente aqui. A Camath cita 2 exemplos, a fluoxetina e a agomelatina. Estão associados a menos sintomas de descontinuação. E aí, se você observar bem, na tabela 3.3, existe aqui uma lista grande de antidepressivos, os antidepressivos de primeira linha e os antidepressivos de segunda linha, com as suas respectivas doses mínimas e máximas. Citalopram, estalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina. Esses são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Do lado aqui você consegue ver, na tabela 3.3, a dose mínima e máxima. Né? E aí os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, os mais conhecidos são a venlafaxina, a desvenlafaxina, a duloxetina. Vamos lá. Outras medicações antidepressivas de primeira linha, né, que são mais atípicos, mirtazapina, vortioxetina, agomelatina, tá? Então todos esses antidepressivos são primeira linha. Segunda linha, a gente tem os antidepressivos tricíclicos, principalmente a amitriptilina, clomipramina, imipramina. Então são medicações que estão associados a um maior número de efeitos colaterais. Aqui aparece também a trazodona como segunda linha. Por quê? Porque a trazodona, embora seja um antidepressivo, está mais associada a efeitos sedativos, ansiolíticos, então ela é muito mais utilizada como adjuvante do que em monoterapia para tratar um quadro depressivo. Aqui também está a quetiapina, que é uma medicação considerada boa para tratar quadros depressivos, mas principalmente quadros depressivos em contextos, por exemplo, de transtorno bipolar. Para a depressão unipolar, para o transtorno depressivo maior, a quetiapina é considerada uma medicação de segunda linha. No item F da questão 3, faz a seguinte pergunta.
Quais tratamentos têm novas evidências? Ou seja, o que tem de novidade? Aqui fala de alguns tratamentos psicológicos, consolidando principalmente a TCC, a TIP e a BA, a terapia cognitivo-comportamental, terapia interpessoal e ativação comportamental, mas alguns tratamentos psicológicos de segunda linha ganharam força, que a gente pode citar aqui terapia metacognitiva, abordagens psicodinâmicas, que foram ganhando evidências ao longo dos últimos anos e foram associados a terapias de segunda linha. Em relação ao tratamento farmacológico, o que existe de novidade em relação ao último guideline do CAMAT, foi 2016, em relação a agora? Surgiu uma nova medicação, um novo antidepressivo, que nos Estados Unidos é considerado segunda linha, porque o número de evidências ainda não é suficiente para colocar em primeira linha, mas é considerada uma medicação potente e que tem rápido efeito, que é a combinação de dextrometofano com baixas doses de bupropiona. Então, dextrometofano com baixas doses de bupropiona é considerado um tratamento de segunda linha nos Estados Unidos. Essa medicação ainda não está disponível no Brasil para quadros depressivos e tem como vantagem rápida eficácia antidepressiva. Dextrometofano é uma substância utilizada, por exemplo, em medicações antitussígenas. Além dessa combinação que a gente falou, traz também duas medicações que também só existem nos Estados Unidos, que é a brexanolona e a zuranolona, que agem em receptores esteroides a nível do sistema nervoso central e são utilizados para tratar quadros depressivos puerperais. Medicação caríssima, mas que tem sua eficácia para o tratamento da depressão pós-parto, somente os quadros mais graves. E aí o item G traz como os especificadores do DSM-5 e as dimensões dos sintomas influenciam na seleção dos medicamentos. E aí a gente vai discutir como é que cada um daqueles subtipos de quadros depressivos podem influenciar na seleção das drogas. Vamos lá, que interessante. Primeiro, características melancólicas e características atípicas, ou seja, aquela depressão melancólica que é associada a uma prostração profunda, uma queda de funcionalidade muito importante, e a depressão atípica associada à hipersonia, à hiperfagia, ganho de peso. Não existem evidências de que algum antidepressivo específico tenha uma evidência melhor, tem um efeito melhor em relação aos outros. Então, qualquer antidepressivo de primeira linha pode ser utilizado na depressão melancólica e na depressão com características atípicas. Obviamente, se você está diante de um paciente que ao invés de ter diminuição do apetite, está com mais apetite, está ganhando peso, você vai evitar antidepressivos que estejam associados ao aumento do peso. Mas, no geral, em termos de eficácia e segurança, qualquer um dos antidepressivos de primeira linha podem ser utilizados nesses casos. Para características catatônicas, ou seja, paciente que tem um quadro depressivo que se inicia com catatonia, recomenda-se benzodiazepínicos, principalmente lorazepam ou padrão ouro, eletroconvulsoterapia. O subtipo, associado a características psicóticas, o ideal é que o tratamento seja a combinação de antidepressivo com antipsicótico atípico, que são antipsicóticos de segunda geração, que a gente vai até conversar quais são esses antipsicóticos, em alguns itens mais para frente. Uma possibilidade, em casos mais graves, de se utilizar a eletroconvulsoterapia também como primeira linha. Pacientes que têm angústia ansiosa, ou seja, aqueles sintomas ansiosos, todos os antidepressivos de primeira linha podem ser utilizados. E aí existe um novo especificador no DSM-5, que é o transtorno depressivo maior com características mistas, ou seja, além do quadro depressivo, o paciente tem sintomas subsindrômicos de mania ou hipomania, ou seja, ele tem um quadro depressivo e tem alguns sintomas leves e que não chegam a fechar critério para o quadro maníaco, que muitas vezes é muito difícil de diferenciar de um quadro misto de um transtorno bipolar. Ainda não existem evidências suficientes que falam da superioridade de um tratamento em relação ao outro para tratar esse especificador de características mistas. Então a CAMAT 2023 recomenda que possa se utilizar, obviamente com cautela, qualquer antidepressivo de primeira linha, mas tomar muito cuidado, Esse paciente deve ser monitorado de uma forma mais específica, de uma forma mais detalhada, pelo risco de esse paciente, por exemplo, se tiver um transtorno bipolar, virar para uma fase maníaca. E aí ele traz também que a lurazidona, que é um antipsicótico atípico, utilizada como segunda linha para tratar depressão com sintomas mistos. Além desses especificadores, a diretriz do CAMAT traz uma avaliação sobre dimensões de sintomas específicos. Por exemplo, sintomas cognitivos. Muitos estudos mostram que a vortioxetina, a bupropiona e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, eles são mais eficazes que os inibidores
seletivos da recaptação apenas de serotonina, para sintomas cognitivos. Pacientes que têm dor crônica comórbida, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, especialmente a duloxetina, porque tem mais estudos, são considerados melhores do que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Pacientes que convivem com baixa energia, fadiga, queda na motivação, os duais, que são os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, podem ser melhores do que os inibidores da recaptação de serotonina. A anedonia, como uma dimensão à parte, ela não tem nenhum estudo assim, categórico que diga que existe um tratamento melhor para a anedonia do que outros, mas existem muitos estudos levantando a anedonia como uma entidade clínica quase que à parte, porque ela está associada a um maior risco de recidiva e menor resposta aos inibidores da recaptação de serotonina. Existem estudos que mostram que algumas classes de antidepressivos, somente os duais, a ketamina, o metilfenidato, a psilocibina, que são os psicodélicos, por exemplo, podem ser eficazes para tratar pacientes que persistem com a anedonia, mesmo após um tratamento adequado. E aí o item H, ele traz um questionamento bem interessante. Os antidepressivos estão associados a um aumento do risco de suicídio? O que a gente precisa entender é que o uso dos antidepressivos, de forma geral, porque vão tratar a depressão, estão associados a menor incidência de ideação e comportamento suicida. Entretanto, principalmente em jovens, até pacientes de até 25 anos de idade, no primeiro mês após o início do tratamento e também no primeiro mês que antecede o início do tratamento, o risco de ideação e de comportamento suicida é maior. Pacientes que têm até 25 anos devem ser monitorados de uma forma mais intensiva no primeiro mês de tratamento, porque as ideações suicidas e os comportamentos suicidas são mais evidentes nesse grupo de pacientes. Por quê? Provavelmente porque é o momento em que o paciente sai de uma situação com menos energia, com baixa autoestima, com humor mais deprimido, para uma situação em que ainda acumula sintomas depressivos, mas tem mais energia para realizar o comportamento suicida ou para ter pensamentos suicidas. Então, não se sabe ao certo, mas o fato é que pacientes jovens no primeiro mês de tratamento devem ser mais monitorados em relação ao risco de suicídio. No restante da população não existe tantas diferenças significativas. Item I da questão 3. Existem diferenças nas formulações de antidepressivos específicos? O que o CAMAT, a diretriz, está querendo dizer em relação a isso? Existem alguns antidepressivos, por exemplo, a venlafaxina e a bupropiona, que têm apresentações de liberação lenta. Isso significa que ao invés de, por exemplo, 2 tomadas no dia, pode ser substituído apenas por uma tomada. Então, a medicação atinge picos de concentrações plasmáticas menores e a absorção ela é mais lenta. Isso pode melhorar alguns efeitos colaterais que estão associados à velocidade de absorção. Entretanto, não existem estudos que mostram diferenças de eficácia das medicações de liberação prolongada com as medicações de liberação imediata. A diretriz do CAMAT também levanta questionamentos em relação às versões genéricas. A maioria dos estudos mostra que tem eficácia semelhante, o que se compara aos tratamentos padrão, os tratamentos de marca, digamos assim, e que na verdade, os genéricos eles têm a vantagem de ter menor preço e tornam o tratamento mais acessível a pessoas que não conseguem ter acesso a medicações. O interessante é que a CAMAT recomenda que se continue com a mesma formulação, seja genérico ou medicação de marca, evitando-se mudar inclusive a marca se o tratamento estiver sendo eficaz. Então, se o tratamento estiver sendo eficaz, mantenha com aquela mesma formulação. Essa questão 3 ela é longa, então, por exemplo, o item J vai fazer a seguinte pergunta: quais são as preocupações com a segurança e interações medicamentosas com antidepressivos? Então, a maioria dos antidepressivos de primeira linha tem um risco baixo de interações medicamentosas. Alguns têm uns riscos maiores, mas, por exemplo, vamos lá, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina aumentam o risco de fraturas e de quedas, principalmente em idosos, isso é interessante saber. A fluoxetina e a paroxetina são os inibidores das enzimas hepáticas CYP2D6 e a fluvoxamina é um inibidor da CYP1A2, então medicações que interagem, que são metabolizadas por essas enzimas hepáticas, deve-se ter bastante cuidado quando se associado com fluoxetina e paroxetina. E no caso da CYP1A2, por exemplo, olanzapina, clozapina, deve-se tomar cuidado na interação com a fluvoxamina, que também inibe a CYP2C19 e a CYP
CYP3A4. Obviamente, são enzimas hepáticas, metabolização hepática, e que se medicações que são metabolizadas principalmente por essas enzimas, no caso da fluvoxamina, CYP1A2, CYP2C19 e CYP3A4, as concentrações séricas dessas medicações podem se elevar quando associadas à fluvoxamina. Existe um risco maior de sangramento gastrointestinal quando essas medicações são combinadas aos AINES, aos anti-inflamatórios não esteroidais, fato que é bloqueado, que é prevenido com a utilização de inibidores de bomba de prótons. Existe o risco de hiponatremia, principalmente em idosos e principalmente quando há combinação com diuréticos, e esses efeitos associados à hiponatremia, ao risco de sangramento digestivo quando associado a AINES, também é um risco associado aos duais, aos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Risco de lesão hepática. Existe algum antidepressivo associado ao risco de lesão hepática? Sim, principalmente a agomelatina, bupropiona, duloxetina. Então, principalmente no caso da agomelatina, que é um antidepressivo muito bem tolerado, pode haver a elevação de enzimas hepáticas. Então, deve-se monitorar as enzimas hepáticas em pacientes que usam a agomelatina, principalmente no início do tratamento. Quais são as medicações antidepressivas associadas ao menor risco de lesão hepática? Principalmente citalopram e o escitalopram. Qual é o perfil de segurança da mirtazapina, que é um antidepressivo atípico? Principalmente ganho de peso. Então, pacientes que já são obesos, têm uma tendência a ganhar peso, deve-se evitar a mirtazapina, mas é um antidepressivo que também tem algum efeito sedativo, e pacientes que têm aqueles sintomas de anorexia, perda de peso, dificuldade de dormir, podem se beneficiar com o uso de mirtazapina. E a mirtazapina, inclusive, é um antidepressivo usado, um bom antidepressivo usado como associação. Riscos dependentes da idade, por exemplo, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os duais são geralmente seguros em adultos, mas aumenta o risco de acatisia, agitação psicomotora e agressão na população mais jovem. Em relação aos antidepressivos tricíclicos, que são considerados tratamentos atualmente de segunda linha, deve-se tomar muito cuidado, além dos efeitos colaterais anticolinérgicos, alterações cardíacas, arritmias cardíacas. E pacientes que têm o risco de suicídio, deve-se evitar os antidepressivos tricíclicos. Por quê? Porque a intoxicação, a overdose de antidepressivos tricíclicos costuma estar associada a uma mortalidade muito alta, principalmente por convulsões e alterações cardíacas. Os inibidores da monoaminoxidase são tratamentos de terceira linha, porque estão associados a síndrome serotoninérgica e crise hipertensiva. Então, os inibidores da monoaminoxidase são medicações que quase não se utilizam mais na prática clínica, mas como tem eficácia, embora as interações são muito graves, podem aí eventualmente ser utilizados como terceira linha na tentativa de tratar episódios depressivos refratários a outras estratégias. O item K da questão 3 pergunta: a testagem farmacogenética pode informar a seleção de medicamentos? Existe uma tendência, em alguns casos, indicar testes farmacogenéticos ou farmacogenômicos para identificar, digamos assim, uma tendência à resistência de responder a determinados medicamentos. E aí o paciente com perfil farmacogenômico em mão, o psiquiatra pode orientar o tratamento. Entretanto, essa mudança de conduta associada à testagem farmacogenômica é tão pequena que a CAMAT não orienta uma testagem de rotina para alterações farmacogenéticas, para o perfil estudo farmacogenético dos pacientes. Apenas em pacientes que apresentam refratariedade ao tratamento e que, caso o profissional queira lançar mão de um teste farmacogenômico para guiar o tratamento, pode ser o caso, mas de rotina não é recomendável. Questão L. Outros biomarcadores podem informar a seleção do tratamento, por exemplo, marcadores inflamatórios, como proteína C reativa, interleucina 8, ou, por exemplo, eletroencefalograma. Alguns estudos experimentais mostram que marcadores inflamatórios estão alterados no quadro depressivo. Existem alterações eletroencefalográficas presentes nos quadros depressivos e que podem melhorar no tratamento, mas a utilização desses biomarcadores não é recomendável pelas diretrizes da CAMAT, porque ainda não há evidência de que vá mudar algum desfecho. Questão M. Quais tratamentos de medicina complementar e alternativa, que resumo como são eficazes? Então, medicina complementar, medicina alternativa. Vamos lá. Aqui existe a tabelinha, principalmente aqui a tabela 3.7,
você vai ver que os tratamentos de medicina complementar e alternativa são divididos em primeira, segunda e terceira linha de tratamento. Você vê que para casos de depressão leve, episódio depressivo leve, pode-se utilizar como primeira linha a famosa erva de São João. Principalmente pacientes que não querem utilizar medicações da indústria farmacêutica, pode-se lançar mão da famosa erva de São João para quadros depressivos leves. Como segunda linha, fala-se em acupuntura, para o quadro depressivo leve, a própria erva de São João nos quadros depressivos moderados, que aqui já é moderado, o L-metilfolato, adjuvante ao episódio depressivo, mesmo em depressão leve, não é primeira linha, é segunda linha. E terceira linha, algumas suplementações, como por exemplo ômega 3, açafrão, lavanda. Então existem várias suplementações e vários nutracêuticos, que costuma-se dizer, que não têm eficácia comprovada e são colocados como terceira linha. Primeira linha, a erva de São João para quadros leves, e segunda linha, a acupuntura, erva de São João para quadros moderados, suplementação de L-metilfolato também. O item N faz a seguinte pergunta: como são gerenciadas as condições comórbidas? Sabe-se que a presença de comorbidades psiquiátricas, como por exemplo ansiedade, transtornos de personalidade, torna o tratamento mais difícil e o quadro depressivo tende-se a se tornar mais grave, ao passo que também a presença de comorbidades clínicas, cardiopatias, pneumopatias, doenças inflamatórias também dificulta o tratamento, principalmente pela chance de o paciente utilizar outras medicações que podem interagir com o tratamento, com a farmacoterapia para o tratamento do transtorno depressivo. Então, o que a CAMAT recomenda é que, caso a caso, o profissional analise a possibilidade de interações e aí ele consiga individualizar o tratamento conforme a comorbidade que o paciente apresente. O item O faz a seguinte pergunta: como práticas culturais e religiosas são integradas no tratamento? Então, como a gente falou, a CAMAT sempre tenta reforçar o fato de que as abordagens médicas e psicológicas devem levar em consideração aspectos culturais, étnicos e religiosos, certo? Porque isso traz benefício para a aliança terapêutica. Tá? Então, a gente finalizou a questão 3, que é uma questão longa, porque fala de minúcias do tratamento inicial. E aí a questão 4, pessoal, é uma questão que aqui no CAMAT são dedicadas a algumas páginas, mas que eu não vou abordá-la de uma forma detalhada. Por quê? Porque eu acho que foge um pouco da nossa realidade, mas que é trazida na diretriz para que se tenha conhecimento, sabe-se que existem aí estudos correndo sobre o assunto, que é o seguinte: qual é o papel das intervenções digitais na saúde mental, que são chamados DHI. Então, as DHIs, que são as intervenções digitais em saúde, são ferramentas digitais usadas para tratar a depressão, sejam nas suas variações guiadas e não guiadas. Variações guiadas, que existe um mentor, um profissional guiando o tratamento, e as variações não guiadas são feitas de forma automática, seja por inteligência artificial ou não. Embora ofereçam conveniência e personalização, enfrentam desafios como falta de evidências científicas rigorosas e problemas de engajamento dos pacientes. Os pacientes tendem a não se engajar tanto nos tratamentos virtuais. Avaliações cuidadosas de eficácia, segurança e riscos são essenciais antes de aplicar na clínica as medidas, os tratamentos que utilizam ferramentas digitais. Nessa questão 4, eu gostaria de abordar praticamente isso, resumir dessa forma. E a gente vai para a questão 5. Como o tratamento é monitorado? O que é cuidado baseado em medição, que ele chama de MBC? Então, os cuidados baseados em medição, basicamente, ocorrem quando se utilizam ferramentas que já são validadas pela literatura médica para monitorar o tratamento, certo? O uso regular de escalas validadas, revisão das pontuações juntamente com o paciente e uso dessas pontuações junto com a avaliação clínica. Quais são os benefícios da utilização dessas escalas? Melhora a adesão à medicação, melhora o acompanhamento do resultado do tratamento e existe uma tendência de maior engajamento do paciente junto à intervenção. As ferramentas são inúmeras. Qual seria a importância, né? Os resultados das escalas devem ser considerados no contexto da avaliação clínica, certo? Então, quais são as recomendações da CAMAT
para a utilização dessas escalas, dessas ferramentas para monitorar o tratamento. Usar escalas validadas, existem escalas bastante já validadas, bem consolidadas. Obter testes laboratoriais e de imagens apenas quando necessário, então não existe uma indicação de ficar solicitando de rotina exames laboratoriais e de imagem. Perfis de glicose, lipídios, peso, também não devem ser acompanhados rigorosamente de rotina, exceto quando medicações que podem resultar em alterações desta natureza são utilizadas. Tabela 5.2 traz aqui algumas escalas que têm validação tanto dos pacientes como validação clínica. Então existem algumas escalas aqui, por exemplo, escala validada pelos clínicos, né? A escala MADRS, a escala CSSPS ou a escala DARS, certo? Escala bastante validada pelos pacientes, as escalas PROMS, a escala QIDSR, certo? Então existem várias escalas já validadas pela literatura médica para acompanhar, para seguir o tratamento desses pacientes. O item B da questão 5 pergunta: então, quais são as definições operacionais para melhora, resposta e remissão? Isso é muito importante. E as escalas que são utilizadas para monitorar a resposta ao tratamento são importantes porque elas tornam mais objetivo se o paciente está melhorando, se ele está melhorando, a melhora é parcial, é completa ou não. Então, como é que se define uma melhora precoce? O paciente tem uma melhora de pelo menos 20% nas primeiras 2 a 4 semanas de tratamento. Se o paciente melhora pelo menos 20% nas primeiras 2 a 4 semanas de tratamento, isso significa um bom preditor de resposta clínica. Uma resposta significa pelo menos 50% ou mais de resposta em relação à pontuação inicial. Isso é chamado de resposta. E a remissão é praticamente a remissão completa dos sintomas de acordo com a escala. Por exemplo, o paciente apresenta 7 ou menos pontos na escala D, ou então 10 ou menos pontos na escala MADRS, ou então 4 ou menos pontos na escala PHQ-9. Algo interessante que eu pontuei aqui é: falha de melhora precoce pode indicar a necessidade de ajustar a medicação. Então, se o paciente não melhorou nas primeiras 2 a 4 semanas, é possível que aquela medicação não vá ser eficaz para tratar o quadro. O próprio Camacho traz aqui no item C a seguinte pergunta: como esse método baseado em medidas é implementado? E traz algumas barreiras que alguns profissionais costumam trazer. Por exemplo, consome mais tempo na consulta para aplicar essas escalas, interferência na aliança terapêutica. Então, pode ser que alguns profissionais percebam que a aplicação exagerada dessas escalas torne a relação médico-paciente mecanizada. E é interessante também que existem escalas, inclusive, para o risco de descontinuação, né? Baseado em sintomas de descontinuação, que são como se fossem sintomas que o paciente apresenta quando ele interrompe a medicação. Por exemplo, quais são medicações de alto risco para apresentar sintomas de descontinuação, ou seja, aqueles sintomas, geralmente palpitações, tremores, inquietação, ansiedade, que o paciente pode apresentar depois que interrompe um tratamento. Existem medicações de alto risco, que são principalmente a paroxetina e a venlafaxina, medicações de risco moderado, por exemplo, citalopram, desvenlafaxina, duloxetina, escitalopram. Então, a maioria estão aqui no risco moderado, e existem medicações que estão associadas ao baixo ou mínimo risco de sintomas de descontinuação, principalmente a agomelatina, a bupropiona, a fluoxetina, a mirtazapina e a vortioxetina. Então, essas medicações são medicações que têm baixo risco de apresentar sintomas de descontinuação. Por que eu trouxe esse tema para este item? Porque estou falando de escalas para monitorar tratamento. E existem escalas, dentro desse aspecto, existem escalas que monitoram sintomas de descontinuação dos fármacos antidepressivos. Item D: quais testes laboratoriais devem ser monitorados durante o tratamento? Então, a Camacho deixa claro que não existe a indicação generalizada de ficar solicitando teste laboratorial para todo mundo, mas em alguns casos específicos. Por exemplo, testes de função hepática para pacientes que têm alguma doença hepática, ficar solicitando a cada 6 a 12 meses. Algumas medicações adjuvantes no tratamento da depressão devem ter seus níveis séricos monitorados. Por exemplo, carbonato de lítio. Então, a litemia é um exame que a gente solicita com certa frequência.
e alguns antipsicóticos atípicos também a gente deve monitorizar. E o perfil lipídico, metabólico de glicose deve ser solicitado em pacientes que estão utilizando medicações que têm o potencial de alterar esses marcadores metabólicos, principalmente antipsicóticos atípicos. Alguns antidepressivos também estão associados a ganho de peso, a alteração do perfil metabólico. Então, a questão 5 termina aqui. Com o fim da questão 5, a gente finaliza a segunda parte, uma segunda parte mais densa, com mais detalhes. Sempre que você precisar, você volta no vídeo. E aí a gente vai para um próximo vídeo para finalizar essa análise mais detalhada das diretrizes MAT 2023 para o manejo e tratamento do transtorno depressivo. Você acabou de assistir a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Forte abraço a todos e até o próximo episódio.